E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje, como é o último vídeo do mês, mais uma vez eu estou fazendo um Coelho Responde, respondendo as perguntas que vocês deixaram no vídeo anterior do Coelho Responde e também num post que eu coloquei lá na aba Comunidade. Eu só selecionei as perguntas, mas a minha resposta vai ser aqui direto para vocês, sem roteiro. Então, vamos à primeira pergunta. Luciano S. Porto. No meu PC veio instalado um SSD SATA. Eu posso adicionar como secundário um SSD NVMe M2? Luciano, tem um vídeo meu sobre isso e sim, você pode instalar SSD do tipo que você quiser, desde que o seu computador tenha uma porta para isso. Então, se veio um SATA instalado, mas o seu computador, seja um PC de mesa ou seja um notebook, se ele tiver um slot M.2 vago, você pode sim instalar um segundo SSD nesse slot, pode deixar ele como secundário, manter o seu Windows no SSD SATA, ou pode mover o seu Windows para esse SSD NVMe, no caso o boot vai ficar um pouquinho mais rápido, por ser um SSD de maior desempenho, ou simplesmente pode apagar e instalar do zero o Windows novamente, tá? Eu tenho vídeo para isso, vou deixar o link aí na descrição. Arthur X3O. Coelho, como eu posso aprender sobre hardware e ser especialista nisso? Arthur, essa é uma boa pergunta, até porque não existe curso superior de hardware. O mais acadêmico que existe nessa área é o curso de Engenharia da Computação, que foca mais nos sistemas e tudo mais. Mas não é exatamente um curso de hardware, não vai ensinar para você qual é a melhor placa de vídeo do mercado ou coisa assim. Existem alguns cursos no mercado de hardware, de técnico de informática, de técnico de hardware, que são voltados a trabalhar na manutenção, uma coisa assim. Mas se você quiser apenas realmente saber e entender, você pode aprender por conta própria aqui mesmo no YouTube. Então, eu recomendo, por exemplo, o meu canal. Tem vários vídeos da série Coelho Explica, onde eu explico o beabá do hardware desde o início, explico todos os conceitos direitinho, onde você pode ter uma boa noção. Então, tem vários caminhos e não existe apenas um caminho certo. Arozendo Júnior. Slot M.2 usando SSD NVMe divide as linhas PCI Express com a GPU? Se colocar dois SSD NVMe com GPU dedicada, será reduzido a velocidade do SSD? Arozendo, isso aí depende da configuração da placa-mãe. Na maioria das placas-mãe atual, não existe mais divisão de pistas PCI Express. Antigamente, há uns 2, 3, 4 anos atrás, era muito comum que existisse uma divisão entre o primeiro e o segundo slot PCI Express, mas aí para o caso de você instalar duas placas de vídeo. No caso dos slots M.2, atualmente, praticamente nenhuma placa-mãe vai dividir pistas, então não se preocupe com isso. Se você colocar a placa de vídeo e utilizar todos os slots M.2 da placa-mãe, não vai haver perda de desempenho nenhum por causa disso. EJ Frederico. Excelente review. Professor Coelho, faz uma explicação sobre processadores 32 bits e 64 bits e por que não existe processador 128 bits. Frederico, obrigado pela pergunta, obrigado pelo apoio. E essa é uma questão que acho que até daria um vídeo completo, mas simplificando, esse número de bits se refere a quantos bits as instruções do processador trabalham de cada vez. Então o processador de 32 bits, ou em geral, é um processador que trabalha até 32 bits. Esse limite se refere ao máximo conjunto de instruções que o processador pode utilizar. Então os processadores antigos, que eram de 32 bits, utilizavam no máximo conjunto de instruções de 32 bits. Depois surgiram processadores de 64 bits, e essa diferença é por conta desses processadores conseguirem utilizar um conjunto de instruções de 64 bits. Então, com um processador de 64 bits, você pode rodar programas de 64 bits, como é no caso principalmente o sistema operacional de 64 bits. Apesar desses processadores ainda serem compatíveis com os processadores de 32 bits, ou seja, com programas escritos com instruções de 32 bits, tá? E não existe 128 bits basicamente porque não é necessário. Isso é bem mais complexo do que isso, porque isso também se refere ao caminho de dados do processador, ou seja, a quantidade de endereços que o processador fisicamente pode acessar na memória,
E basta a gente dizer que com os processadores atuais de 64 bits, a gente consegue utilizar facilmente a quantidade de memória que existe no computador atual. Então vai demorar muito tempo ainda para a gente precisar de um processador de 128 bits. Games, tablets, etc. Coelho, CPU com cheiro de coisa química queimado, misturado com temperatura quente, é perigoso ou normal? Sempre estou abrindo minha CPU, dá uma soprada dentro para tirar poeira, teia, aranha, etc. Games, tablets. Apesar da falta de pontuação, eu acho que eu consegui entender a tua pergunta. E o que eu entendi é que você, quando abre o PC, tem cheiro de queimado. Esse cheiro não é exatamente cheiro de queimado. Quem trabalha com eletrônica está acostumado com esse cheiro, que é um cheiro de esmalte queimado. Em geral, ele vem de componentes que têm fios esmaltados, como bobinas ou transformadores. E não é um bom sinal, significa que você está sobrecarregando algum componente do seu circuito, do seu PC, e portanto o risco dele queimar mais cedo ou mais tarde é grande. Então, se você está sentindo cheiro de queimado, não é um bom sinal. Pode ser que seu PC vá queimar em breve, tá? Sinto muito. Putin pistola. Vídeo muito bom, parabéns, mas eu ainda tenho uma dúvida. Eu poderia usar um processador mais fraco em uma placa-mãe mais forte? Por exemplo, usar um Core i5 9400 numa B760M? Pode, não tem problema nenhum. Ao contrário de você utilizar um processador muito forte numa placa-mãe de entrada, que pode dar problema de perda de desempenho, porque a placa-mãe não consegue fornecer a energia necessária para esse processador, você utilizar um processador fraco numa placa-mãe topo de linha não tem problema nenhum. O único problema que a gente poderia dizer em relação a isso é que você está gastando demais, ou seja, você gastou muito numa placa-mãe topo de linha e você poderia ter economizado comprando uma placa-mãe um pouco mais de entrada. Mas fora isso não tem problema nenhum, não se preocupe. Aldo Luiz, belo vídeo, mas fiquei com uma dúvida. Esses slots M.2 suportam NVMe ou apenas NGFF? Abraços. Aldo, aqui é uma questão bem interessante porque esse nome NGFF significa Next Gen Form Factor, ou seja, formato de próxima geração. E nada mais nada menos é do que o nome original do slot M.2. Então quando o slot M.2 estava por sair, estava sendo planejado, projetado, eles ainda não tinham definido qual seria o nome oficial e chamavam com essa sigla, NGFF. Depois que foi lançado o slot M.2, ele foi batizado, adivinha, de M.2, e então o nome NGFF foi substituído por M.2. Então NGFF é uma sigla que não deve mais ser utilizada, porque foi substituída por M.2. As duas siglas querem dizer a mesma coisa, se referem à mesma coisa. Tanto que lojas oficiais, lojas sérias, não utilizam essa nomenclatura. Você nunca vai ver numa loja boa, numa loja de alta qualidade, alguém falar em NGFF, o anúncio dizer NGFF. Em geral você só vai encontrar essa sigla em lojas meio duvidosas, digamos assim. Ou seja, lojas que não são tão profissionais, porque NGFF é uma sigla que não é mais utilizada e que é a mesma coisa que M.2, tá? Apollo Insider. Eu comprei essa placa, entretanto acredito que o chipset A620 veio com defeito, ele parece frouxo. Eu liguei na fonte e a mesma não liga. Já testando a fonte sozinha com jabra nos fios, a fonte ligou, quando faço a conexão não liga. Acredito que seja o chipset da placa-mãe. Não consigo achar vídeo mostrando fisicamente. Ele tem dois parafusos com uma mola e o dissipador parece frouxo. Digo isso do chip A620 não o processador, alguém teria alguma dica? Apollo, isso que você está dizendo que parece frouxo não é o chipset, e sim o dissipador do chipset. E sim, na maior parte das vezes, na grande maioria das placas-mãe, esse dissipador ele realmente parece frouxo, porque ele é preso apenas por duas presilhas com mola, e justamente se você tocar ele nos cantos, ele vai balançar ali em cima. Isso não é problema nenhum, isso é absolutamente normal. Se a sua placa-mãe não está ligando, tem algum outro problema. Quer dizer, ela pode ter vindo com um defeito qualquer, que pode até ser no chipset, mas não tem nada a ver com o que seja no chipset. Ou pode ser qualquer outro problema, pode ser uma incompatibilidade de memória, pode ser uma configuração errada
do processador, pode ser que a BIOS não seja compatível com o seu processador. Então é isso, pode ser qualquer coisa, pode ser uma infinidade de coisas, mas com certeza o fato de que o dissipador do chipset parece frouxo, isso não é problema nenhum. Papel higiênico. E eu tenho uma pergunta. Sobre as memórias RAM, até que ponto perdemos ou não desempenho em pôr pentes, por exemplo, 8 mais 4 GB, 16 mais 8 GB? Realmente prejudica o desempenho? Falo de CPU com VGA. Papel higiênico? Sim, pode haver uma perda de desempenho se as duas memórias que você colocar para formar o Dual Channel não forem idênticas. Principalmente se você utilizar tamanhos diferentes. Funciona? Funciona. Tem perda de desempenho? Tem. Só que essa perda costuma ser muito pequena. Tá? No caso de um processador com vídeo integrado, como você falou, é possível que tenha uma perda significativa de desempenho e vai depender de vários fatores. Aí só testando mesmo para a gente saber, mas pela minha experiência eu posso te dizer, não é o ideal, mas também a perda de desempenho não é assim tão grande, tá? Priapo 7, fala com ele, tranquilo? Eu já tenho 16 GB de memória certificada pelo fabricante para rodar a 3.200 megatransfers. Caso eu adquira mais 16 GB em dois módulos de 8, também certificados para 3.200 megatransfers de outro fabricante, eu corro o risco de não conseguir atingir as velocidades máximas por estar utilizando os 4 slots? Um abraço. Priapos, sim, você corre esse risco. Isso porque os processadores Ryzen, todos eles, acho que desde a primeira geração até os da última geração, agora da série 9000, todos eles têm uma certa velocidade máxima de memória se você estiver utilizando dois módulos e uma outra velocidade máxima muito menor caso você esteja utilizando 4 módulos. Então, sim, tem essa possibilidade. Se você utilizar 4 módulos, de você não conseguir utilizar na velocidade máxima que você conseguiria utilizar com 2 módulos apenas. Então, não é recomendado você utilizar 4 módulos nesses processadores. O ideal é sempre você tentar utilizar 2 módulos. Ou seja, se você tem 16 GB e quer partir para 32, compre 2 módulos de 16 e venda os seus módulos de 8 GB, que é mais seguro, mas também, como eu digo, é possível que não funcione, não é garantido que funcione. Agora, pode ser que funcione. Então, de repente, se você já tem essas memórias, o caso é testar e ver se funciona mesmo. Porque o fabricante não garante, mas também não diz que não funciona, tá? Então, isso varia de caso a caso mesmo, tá? E a última de hoje, Rogério Pancini. Obrigado pelo excelente conteúdo. Pergunta: ano passado praticamente montei outro computador, Ryzen 5 5600G, para trabalho. Não deu para trocar a fonte ainda e sigo com a minha Corsair CX400 comigo há uns 10 anos. A fonte tem uma validade, vamos dizer? Tudo funciona, mas sempre tive essa dúvida. Valeu. Rogério, isso é uma excelente pergunta. A princípio não tem validade, tanto que as fontes costumam ter as fontes boas, né, costumam ter uma garantia, inclusive, bem grande. Agora, como qualquer circuito eletrônico, as fontes não duram para sempre. Existem alguns componentes que não duram por muito tempo. E nas fontes, especificamente, os capacitores eletrolíticos, eles vão envelhecendo, por assim dizer. Então, sim, é possível que a fonte tenha uma determinada validade, só que não tem como dizer o quanto vai ser essa validade, porque vai depender muito do quanto esses capacitores estão expostos a variações de tensão, a picos de tensão, a oscilações de tensão, a temperatura e assim por diante. Então não tem muito como dizer isso. Uma fonte pode funcionar muito bem por 15 anos e outra do mesmo modelo queimar do nada após 5 anos. Então a questão é a seguinte: utilize a fonte enquanto ela estiver funcionando e no momento que ela queimar, compre uma nova. Não tem muito o que fazer fora isso, tá? Então é isso. Então, pessoal, essas foram as perguntas de hoje. Espero que tenha sido interessante para você, espero que você tenha aprendido algo. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei. Não se esqueça também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Essas coisas não custam nada e ajudam bastante.
E se você gosta do canal, acompanha o canal, pense em clicar aí no Seja Membro. Aliás, clique no Seja Membro, verifique os valores mensais de contribuição, que é um valor praticamente simbólico, e você passa a fazer parte da comunidade do Coelho, participa do grupo de WhatsApp comigo e com os outros membros, e assiste os vídeos com antecedência. Então, só tem vantagem em ser membro do canal, e claro, a principal delas é que você me ajuda a manter o canal funcionando, tá? Obrigado por assistir até o final, valeu!